Olá, criançada. E aí, tudo bem? Hoje a nossa aula é História. Quem estava com saudades da aula de História? Levanta a mão para a tia ver. Todo mundo sabe que tia Laura ama História, né? Na verdade, é muito bom estudar História. Então, já que faz tempo que nós estudamos História, nós vamos retomar, certo? De onde a gente parou. Deixa eu pegar aqui meu livro, separar os materiais de vocês. Pronto, estou aqui com o nosso livro de História, na unidade 2, sobre patrimônios históricos e culturais, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha nos patrimônios históricos, nas cidades históricas, tá certo? Vai ser uma aula bem legal, bem gostosa. Quem não separou seu materialzinho, aproveita agora, deixa tudo na sua mesinha, feito de tia Laura, tá tudo aqui na minha mesinha. Garrafinha d'água, marca-texto, canetinha verde, tudo bem bonito na sua mesinha que a gente vai começar a nossa aula de hoje. Ok? Vamos lá? Quero todos atentos, registrando as dúvidas, para não ficar com nada sem entender. Ok? Vamos para o próximo? Separaram todo o material, não é verdade? Agora vamos ficar bem atento. Vocês já estão num cantinho separado, na casinha de vocês. Um cantinho bem legal. Procura um ambiente bem gostoso, ventilado, claro, para que você possa se dedicar aos seus estudos, tá certo? E aproveitar, né? Vamos aproveitar nossos estudos, vamos prestar atenção, tudo isso influencia para que a gente tenha uma boa aprendizagem. Na verdade, gente? Peguem agora o livro e vamos começar, tá bom? Na página 24 de História. Vejam só, crianças, aqui nós estamos na unidade 2, na contracapa do nosso caderno, tá? Patrimônios históricos e culturais, né? Então, é muito importante a gente estudar sobre os patrimônios históricos da nossa cidade, do nosso país, da nossa região, na verdade. Um patrimônio cultural, ele é o conjunto de todos os bens, manifestações populares, cultos, tradições, tanto materiais quanto imateriais, que reconhecidos de acordo com sua ancestralidade e importância histórica e cultural de uma região, de uma cidade, de um país, adquirem um valor único e de durabilidade representativa simbólica, material, não é verdade? Por isso, é tão importante que nós preservemos os patrimônios, né, da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país, na verdade, é muito importante isso para a gente. Vamos passar adiante. Olha, agora a tia Laura vai ter que ficar olhando um pouquinho abaixo para a tela, tá certo? Para que eu possa fazer a leitura com vocês, tá? Como eu faço em sala de aula. Vocês vão ficar atentos, que a tia vai mandar grifar com o marca-texto. E preste bem atenção. E está com esse laserzinho aqui, ó, vermelhinho, que está circulando na tela, para que vocês possam acompanhar melhor a leitura. Bom, eu vou fazer a leitura do meu livro, você acompanhando o seu. Por isso que eu vou ficar um pouquinho com a vista baixa, certo? Vamos acompanhando. Quando for para grifar, a tia vai pedir que vocês grifem, ok? Nossos patrimônios. Em grande parte das cidades brasileiras, existem construções e monumentos muito antigos, que foram preservados até os dias de hoje. Alguns exemplos dessas antigas construções são os casarões, os fortes, as igrejas, os mosteiros, os teatros, as pontes, os coretos e os chafarizes. Diversas dessas construções são reconhecidas como patrimônios históricos e é responsabilidade do governo preservá-las, para que não sejam destruídas ou descaracterizadas. Esse patrimônio são transformados em lugares públicos que todos podem visitar. Os patrimônios históricos representam parte da memória coletiva dos lugares e, por isso, é muito importante preservá-los. Não é verdade? Então, eu quero que com o marca-texto vocês peguem, deixa eu colocar aqui a minha na opção do marca-texto, tá? Eu quero que vocês peguem e grifem daqui, ó. Começar no primeiro parágrafo, em grande parte das cidades. Você vai grifar todas essas linhas.
tá certo? Prestando bem atenção até o nome chafarizes. Vamos começar em grande parte até o nome chafarizes, que são exemplos de alguns monumentos importantes, tá bom? Então, aqui ao lado também vocês estão vendo o chafariz da Praça Marília, que fica na cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais. Ele foi construído por um importante brasileiro, artista brasileiro, chamado Aleijadinho, em 1759. Veja, gente, quanto tempo faz, não é verdade? E é uma homenagem a Marília de Dirceu, personagem do poeta Tomás Antônio Gonzaga. Ou seja, essas coisas, por elas serem bem antigas, não é verdade? Por elas continuarem sendo preservadas, elas se tornam patrimônios históricos, não é? Então, por isso que é de muito valor e que é necessário que nós continuemos conservando aquela imagem, uma praça, um museu, uma ponte, até uma estrada, não é, gente? Serve, tudo isso para a gente serve de patrimônios históricos. Vamos continuar a leitura? Aqui nesse quadro, vocês estão vendo quem é Tomás Antônio Gonzaga, certo? Vou botar aqui no laser, aqui nesse quadrinho, né? Que está dizendo que Tomás Antônio Gonzaga foi um poeta e advogado que nasceu em Portugal em 1744. De pai brasileiro e mãe portuguesa, ele viveu em Ouro Preto, Minas Gerais, onde escreveu sua principal obra, Marília de Dirceu, sobre seu amor por uma jovem chamada Maria Doroteia Joaquina de Seixas. O poeta foi acusado de participar da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, gente, foi uma revolução. Quando vocês estiverem em outras séries posteriores, vocês vão estudar. Muito bom, por sinal, tá? Ele foi deportado para a África. Faleceu em 1810, aos 66 anos. Tá vendo, gente, como é importante a gente estudar essas coisas? Então, vamos ver aqui nesse desafio aqui embaixo. Você conhece algum patrimônio histórico da sua cidade que se encontra em mau estado de conservação? Vamos seguir uns exemplos. Quando nós estávamos em sala de aula, nós estudamos algumas coisas parecidas. Foi verdade? Vocês deram até exemplos da cidade de onde a gente vive, não é? Quem é que está lembrado? Qual é um monumento ou um patrimônio histórico aqui na nossa cidade, em Caruaru? Levanta a mãozinha aí que tia quer ver quem está lembrado. Vai anotando aí nos seus comentários, tá bom? Depois pode postar para a tia Laura ver. Nós temos as igrejas, as antigas igrejas de Caruaru, que tem a igreja Nossa Senhora de Conceição, a igreja Nossa Senhora das Dores, não é verdade? Nós temos o Museu do Barro, nós temos o antigo mercado de farinha, não é verdade? Nós temos muitos pontos turísticos na nossa cidade que servem de patrimônios históricos. Temos o Morro Bom Jesus. Esses patrimônios, gente, eles servem também para que quando as pessoas de fora venham para a nossa cidade, elas venham visitar. Serve como pontos turísticos, que são boas referências em nossa cidade, em uma cidade, não é verdade? Então, deixa a tia ver aqui. Então, ó, eu quero que você anote aí no cantinho esse primeiro desafio, tá? Número 1, você pode anotar aí mesmo, do ladinho. E no número 2, apesar de protegidos, alguns patrimônios históricos, como construções, monumentos e até museus, eles sofrem depredações, furtos ou danos. Quais são os prejuízos desses atos contra esses patrimônios? Então, vamos lá, gente. Depredação é quando a gente quebra uma coisa, quando a gente não zela por ela, né? Em nossa cidade, nós temos muitas praças, nós temos boas praças, nós temos boas estátuas, legais estátuas, muitas estátuas bonitas, não é verdade? Que são legais em uma praça, que embelezam a rua, que embelezam a praça. Então, muitas pessoas, certo? Elas não preservam essas praças. Então, elas depredam, elas picham os muros, elas quebram os brinquedos, não é verdade? Elas quebram calçamentos dessas praças e elas ficam depredadas. Elas ficam feias, né? Existem também os furtos dos bancos,
né? As pessoas levam os bancos de praça, né? Levam brinquedos, destroem árvores, pisam na grama. Então, tudo isso faz com que o patrimônio ele acabe sendo depredado, acabe ficando feio e maltratado. Não é verdade, gente? Como nós, eles também precisam de cuidados. Não é? E quem é que pode cuidar? Somos nós, não é verdade? Nós temos que cuidar da nossa praça, da nossa cidade, da nossa rua, de todos os lugares, porque serve para a gente futuramente. Quando a gente vai passear com o papai ou com a mamãe numa praça, em um parque ecológico, a gente não gosta de ver tudo limpinho, tudo arrumadinho, não é verdade? Então, é a partir de nós que as coisas vão ficar legais, que as coisas vão ficar melhores e mais conservadas, com o nosso cuidado, tá? Então, os prejuízos desses atos são justamente esse, né? Uma praça feia, uma praça quebrada, depredada, pichada, ninguém vai querer passear nela. Então, esses são os prejuízos, não é verdade? Eu vou querer estar num lugar onde eu me sinta bem, um lugar legal, um lugar bonito, com verde, com gramas, com brinquedos, não é verdade, gente? Então, vamos cuidar, tá? Para que tudo fique certinho, para que a nossa cidade continue arrumada. Vamos continuar grifando. Presta atenção aqui, tia Laura agora está nesse quadrinho aqui, ó. O que é um patrimônio histórico-cultural? Vamos lá, tia Laura já leu no início e agora a gente vai reforçar. Pode marcar. Vamos pegar o marca-texto. Vamos lá. Pode marcar daqui da palavrinha quando. Vai marcando bem devagarzinho com a tia. Quando um elemento cultural é considerado patrimônio histórico, cultural, por algum órgão ou entidade especializado no assunto, dizemos que ele foi tombado como patrimônio, ou seja, ele foi reconhecido como patrimônio. Não é verdade? Pode continuar a grifar. Podem ser bens considerados patrimônio histórico-cultural, obras de artes plásticas, que são pinturas, esculturas, ilustrações, tapeçarias e artefatos, artísticos históricos em geral. Construções e conjuntos arquitetônicos, que são cidades, casas, palácios, casarões, jardins, monumentos, festas e festividades, as músicas, os elementos culinários, entre outros representantes das diversas culturas ainda existentes ou que já existiram no mundo. Não é verdade, gente? Uma diversidade cultural, no entanto. Vamos prosseguir? Vamos continuar agora. Vamos dar uma olhadinha em cidades históricas. Tão importante quanto os patrimônios, né, gente? Eu vou continuar aqui lendo o meu livro, tá? Que eu estou aqui com ele. Vocês vão pegar o marca-texto. Deixa eu pegar o meu aqui, tá? Vocês vão começar aqui a grifar em algumas e vão parar em construções, tá bom? Da primeira linha até essa linhazinha aqui. Mas acompanha comigo a leitura, tá? Cidades históricas. Algumas cidades brasileiras são muito antigas, como São Vicente, no estado de São Paulo, Salvador, no estado da Bahia, Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, Recife, no nosso estado, gente, Pernambuco. Elas foram fundadas no período em que o Brasil ainda pertencia ao Reino de Portugal. Isto é, o nosso país era uma colônia administrada pelos portugueses. Essas cidades são conhecidas como cidades históricas. Ao visitá-las, é possível encontrar casarões, igrejas, monumentos antigos, que revelam um pouco das características da sociedade da época em que foram construídas. Além disso, temos a oportunidade de entrar em contato com obras de arte desse tempo, como as pinturas e esculturas, o que ornamentam diversas construções. Aqui vocês param no nome construção, tá? Não é verdade, gente? Quando a gente conhece essas cidades históricas, né, a gente também conhece um pouquinho da história de antigamente, né? Nós conhecemos as obras de arte desse tempo, as arquiteturas, as igrejas. Existem igrejas aqui ainda no Brasil, em Minas Gerais, Recife, Olinda,
que elas são todas revestidas de ouro, né? Muito interessante e muito bonito, viu, gente? Vale a pena conferir. Se vocês tiverem a oportunidade de passarem por essas cidades, peçam aos papais para irem conhecer alguns pontos turísticos, certo? Dessas cidades históricas. Nós estudamos também sobre as artes passadas, as diferenças de como eram as artes antigamente. Atualmente a gente vê muita diferença, né? Então são detalhes que enriquecem a nossa cultura, que enriquecem a nossa educação, não é verdade? Uma das marcas de muitas dessas cidades históricas são os sobrados coloniais. Eles eram construídos bem próximos uns dos outros, sem muitas distâncias das ruas e sem espaço para calçadas. Eles possuíam várias portas e janelas bem altas, e em alguns deles havia pequenas sacadas de onde os moradores observavam o movimento das ruas. Observem essa cidade, Tiradentes. Ela é no interior de Minas Gerais. Ela é bem parecida com Olinda também, não é verdade, gente? Olha aqui, ó. Observem até essas ladeiras. Veja. Estão vendo aqui, que a Laura botou o laserzinho aqui agora para vocês verem. A igreja, aqui ao centro. Veja a diferença das construções, né? Das arquiteturas da igreja de antigamente para as igrejas de hoje em dia. Né? São as construções. Em Olinda também, Recife, nós temos muitas ruas desse jeito, muitas construções nesse modelo. Né? A gente vale a pena conferir, de que vocês tiverem a oportunidade, tá bom? Então, aqui, ó, nós vamos para o jogo rápido. A tia vai ler bem devagarzinho para que vocês possam responder agora comigo, tá? Não esquece da canetinha verde para fazer a autocorreção. Vou ler aqui com vocês o meu livro. Número 1. Você já conheceu alguma cidade histórica? Se você conheceu, você marca um xizinho aqui no sim. Se você não conheceu, você marca o X no não. E se por acaso você já conheceu, coloca aqui o nome da cidade para a tia, tá? No número 2, na sua cidade, existe algum bairro que concentre muitas construções antigas? Então, se você mora num bairro que tem muitas construções antigas, você marca o X no sim. E se você não mora em bairros assim, você marca um X no não. E aqui, ó, se você mora, você coloca, tá? O que é que existe de construções antigas no seu bairro? Ok? Respondam aí, enquanto a tia Laura lê aqui para vocês. A cidade de Salvador, ela foi tombada pela Unesco como Patrimônio Histórico, Cultural e Material da Humanidade. A cidade de Salvador é uma cidade muito belíssima, gente, e muito rica na cultura, né? Vocês estão vendo aqui embaixo. Ok? Responderam aí a atividade. Quem acertou, corrige de verde. Até porque é uma resposta pessoal, né, gente? Então, com certeza, vocês todos acertaram. E vamos passar para o próximo. Vamos aqui, gente. Os reconhecimentos dos patrimônios. Vamos lá, pegar o marca-texto. Presta bem atenção, tá? Quando for para gravar, a tia sinaliza vocês. Reconhecimento dos patrimônios. Em cada época, a sociedade seleciona o que ela pretende deixar como memória dos seus feitos para gerações futuras. Por exemplo, muitas pessoas têm o costume de tirar fotografias. Como você já sabe, esse é um meio de registrar alguns momentos e aspectos da nossa vida para outras pessoas no futuro. Muitos outros momentos deixaram de ser registrados, mas eles também são importantes para a história da nossa vida, né? Vocês lembram que a gente já estudou sobre isso, que são as fontes históricas, ficam guardadas, ficam tudo registradas, não é verdade? Assim também ocorre como nos patrimônios. Vamos grifar aqui. Começa aqui, ó, no segundo parágrafo, na primeira linha. Começa aqui em assim. E pode ir grifando bem devagarzinho. Assim também ocorre como os patrimônios. Mesmo aqueles que não são reconhecidos, constituem importantes fontes para o estudo de um período passado. Porque alguns documentos e registros do passado são reconhecidos como patrimônios históricos e outros não. Continua a leitura, tá?
E continua também grifando. Alguns órgãos são responsáveis pelo registro e o reconhecimento dos patrimônios históricos e culturais brasileiros. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPAM, é uma importante instituição do governo federal que cuida dessa questão. Vamos até aqui, tá? Até questão a gente grifa, tá, gente? Vamos grifar tudo isso aqui. Bem direitinho. Para ficar registrado aí para vocês. Aí vocês vão grifar com mais capricho. Né? Pronto, grifa só até aí. Tá bom? E a tia parou aqui. Ó. Vamos começar nesse parágrafo. Preste atenção, não precisa mais grifar. Um exemplo de um bem tombado pelo IPAM é a Vila Ferroviária de Piranapiacaba. Que nome, hein, gente? Eu não tinha lido esse nome, não. Inaugurada em 1867, por onde passava a ferrovia, que fazia o transporte de passageiros e de café para o Porto de Santos, em São Paulo. Até por volta de 1960, os trens eram um meio de transporte importante no Brasil. Depois, eles foram substituídos por outros, como o metrô, os ônibus e os caminhões. A vila construída em torno dessa ferrovia simboliza o momento da expansão da agricultura cafeeira nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Existem ainda na vila as casas e as construções dos moradores que trabalhavam na ferrovia. A produção cafeeira, gente, também foi um período muito importante, viu? Na história do Brasil. E depois também vocês vão estudar. Pouco tempo, tá? Interessante essas histórias, né, gente? Por isso que eu sou fascinada por história. A gente sempre está sabendo como foi a história do nosso passado, né? Do nosso Brasil. Vamos para mais um jogo rápido. Respondam aí com a tia. Aqui, número 1. Observe a fotografia acima. Podem ser considerados patrimônio quais? Você vai grifar na opção certa. Apenas a ferrovia, apenas as edificações ou tudo o que pertence à vila de Paranapiacaba. O que é que vocês acham? Vamos lá. 1, 2, 3. Quem clicou aqui, ó, um xizinho aqui na terceira opção, acertou. Muito bem. Faz a correção da canetinha verde. Número 2. Por que essa vila é considerada um patrimônio histórico? Por que vocês acham que essa vilinha ela é considerada um patrimônio histórico? Né? Então, eu vou deixar aqui para vocês responderem, tá? Mas, desde já, eu vou adiantar para vocês, né? Ela foi uma importante ferrovia que transportava café do interior de São Paulo até o Porto de Santos. Não é isso? Em determinada época, a ocupação do interior do estado aconteceu devido à estrada de ferro, quando ela foi substituída. Por isso que ela ficou sendo um patrimônio histórico. Tá certo, gente? Façam a correção de verde e vamos passar adiante. Vamos lá, gente. Nós estamos aqui na página 29 agora. Vamos continuar fazendo a leitura. Faz a leitura do teu livrinho aí que fica bem mais visível, tá? Pega o marca-texto. A gente vai grifar daqui de existem até embaixo. Nosso país, tá? Ou seja, nós vamos grifar tudo isso aqui. Tá bom? Vocês vão acompanhar com a tia a leitura. Mas deixa grifadinho. Para ficar mais fácil depois para estudar, né? Vou ler para vocês. Existem patrimônios que são importantes para uma grande sociedade, como um país, e outros que têm importância para grupos menores de pessoas, como cidades, vilas ou povos indígenas. Porém, mesmo tendo valor histórico para grupos menores e específicos, os patrimônios revelam a grande diversidade cultural da humanidade. Por exemplo,
Os povos indígenas possuem alguns lugares sagrados de grande valor para a cultura deles. A cachoeira do Iauaretê é um desses lugares. Que nome, né, gente? Nome indígena costuma ser estranho. Reconhecido pelo IPAM como patrimônio por ser muito significativo para os povos indígenas que habitam a região dos rios Auapés e Papuri, no estado do Amazonas. As histórias e mitos narram a cachoeira como local de origem desses povos, por isso ela é considerada sagrada para eles. Os patrimônios relacionados à vida e aos costumes dos grupos, comunidades ou povos tradicionais são também fundamentais para que o conjunto da sociedade possa perceber a história e a diversidade dos povos e a cultura que compõem o nosso país, né, gente? Então, assim, o Brasil, ele tem uma diversidade cultural muito rica, muito vasta, né? Cada pessoa, cada raça, cada etnia contribui com a sua cultura, né? Como a gente, quando a gente vai para algum outro lugar, para fora do país, da cidade, nós levamos conosco a nossa cultura, né? Então, acaba que o Brasil fica com uma vasta diversidade cultural, imensa, e isso é muito rico, isso é muito legal, né? Observem aqui embaixo, ó, uma tribo indígena, como vocês estão vendo aqui, ela é uma tribo indígena que tem aproximadamente 400 pessoas, desculpem, e ela vive isolada no interior do estado do Mato Grosso, né? Então, quer dizer, não são muitos, da vista de como eram antigamente, mas ainda existem índios, ó, que continuam nessa tradição, mais antiga de morar em tribos, né? Estão vendo aí? Vamos passar adiante. Vamos agora aqui, ó, patrimônios culturais. Vamos dar uma lida. Não esquece de pegar o marca-texto e vamos lá. Pode começar aqui, ó, o além, tá bom? Começa a marcar bem devagarzinho aí do além. Vamos para a leitura. Atenção, acompanha a leitura, tá? Além das construções, dos monumentos e das cidades históricas, existem outros tipos de patrimônios, que são os culturais. Podemos dividi-los em patrimônios culturais materiais e imateriais. Veremos o que é cada um deles. Vamos lá, continua grifando. A tia já está aqui, ó, no segundo parágrafo, continua grifando. Os patrimônios culturais materiais, eles são bens físicos, como os artesanatos, as construções, os objetos, os livros, os documentos escritos, as obras de arte, as fotografias, os filmes, as gravações, entre muitos outros. Interessante, não é, gente? Já os patrimônios culturais imateriais, eles são os costumes transmitidos de geração em geração e estão representados em diferentes tipos de manifestações e práticas, como as danças, as festas, as religiosidades, as expressões teatrais, musicais e artesanais, conhecimentos, modos de fazer, de trabalhar, de brincar, de falar, de contar histórias, de cozinhar e muitos outros, né? Então, aí vocês estão vendo a diferença entre patrimônios culturais materiais e os patrimônios culturais imateriais. Vamos aqui dar uma olhadinha nesse desafio. Descreva a fotografia acima e responda. Ela se classifica como cultura, material ou imaterial. Olhem bem direitinho para essa imagem aqui que vocês estão vendo. E vocês acham que ela está em qual classificação? Na cultural material ou na cultural imaterial? Pode responder aqui ao lado, bem pequenininho. E acertou a questão quem respondeu que ela faz parte da cultura imaterial. Não é verdade? É uma dança, gente. Vejam aí. Uma festividade, não é? Está bem legal. Muito bonita essa foto, essa imagem. Então, vamos para o segundo. Dê exemplos, aqui ao lado, tá? Dê exemplos de outras manifestações da cultura imaterial do Brasil que você conhece, né, gente?
pode ser o nosso São João, aqui da nossa cidade de Caruaru, não é verdade? Pode ser a nossa religião, né? Pode ser um modo como a gente faz uma comida, como a mamãe cozinha, pode ser um jeito como a gente dança, não é verdade? Então, tudo isso faz parte da cultura imaterial. No número 3, no lugar onde você vive, existe alguma manifestação ou hábito que possa ser considerado patrimônio da cultura imaterial? Caso exista, como é e por que pode ser um patrimônio cultural imaterial? Pensem direitinho, tá bom? E se vocês quiserem deixar registrado nos comentários essa questão, aí só é colocar lá. A resposta do número 3, da página 30 de História. Pode desenvolver e colocar lá nos comentários, ok? Vamos agora aqui para baixo. Antigamente, vamos começar a grifar aqui no antigamente. Antigamente, as manifestações culturais das classes mais pobres da sociedade, elas eram discriminadas, ou seja, tratadas de formas preconceituosas. Hoje, existe uma grande valorização da diversidade cultural. O estudo das comunidades locais e dos diversos povos que vivem no Brasil tornou-se objeto de pesquisa para muitos historiadores, que são os sociólogos e os antropólogos. Com isso, as manifestações populares passaram a ter a importância que merecem. São considerados patrimônios os registros e manifestações que representam os diferentes modos de viver e as diferentes práticas culturais de vários grupos sociais, né? Pode parar por aqui, tá, gente? A gente grifa até aqui, tá? Até o nome sociais, grifa de antigamente até o nome sociais. Existem também os patrimônios culturais, que são considerados importantes para toda a humanidade, e não só para nacionalidades específicas. São os patrimônios culturais da humanidade determinados pela Unesco, que é a agência da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, não é? No Brasil existem 13 patrimônios culturais da humanidade. Vocês já ouviram falar? Muito bom. Interessante, viu, gente? Vale a pena vocês pesquisarem, tá? Aqui ao lado vocês estão vendo, ó, o frevo, um exemplo de festa, né? O frevo, ele é uma festa popular de Olinda, considerada patrimônio imaterial da humanidade. É uma dança, é uma festa bem interessante, né? Vamos para o próximo. Jogo rápido. Vamos para mais um jogo rápido. Vocês gostam de jogo rápido, né, gente? Eu me lembro em sala de aula que vocês gostam muito de participar do jogo rápido. Vamos lá. Vamos prestar bem atenção aqui, que a gente vai responder agora, tá? Observe as imagens a seguir e escreva abaixo delas se representam um patrimônio cultural material ou imaterial, né? Dá uma voltinha lá, volta lá no assunto, tá bom? Para tirar alguma dúvida sobre material e imaterial. E vamos registrar, né, embaixo aqui, ó, nesses espaços. Aqui eu tenho um ferro. Era o ferro de antigamente, o modelo de ferro de passar roupa, gente, de antigamente. Qual é o patrimônio dele? Ele é um patrimônio o quê? Acertou quem colocar patrimônio cultural material, tá, gente? Esse ferro aí, que é dos tempos passados, né? É muito difícil hoje em dia ele. Tem pessoas que as vovós, as bisavós, né? E vão passando de geração em geração e guardam ainda, mas é muito difícil. Então, ele é um patrimônio cultural material, ok? Aqui nós estamos vendo uma baiana com acarajé, né? As baianas que vendem acarajé, com essas roupas todas diversificadas, todas personalizadas. Vamos ver aqui. Acertou quem colocou patrimônio cultural imaterial, né? Aqui é um patrimônio cultural imaterial. Vamos aqui para o frevo, como a gente já viu na página passada. O frevo também é um patrimônio cultural imaterial, certo? E aqui ao lado nós temos
esse cordel, né? Nos Caminhos da Educação é o título desse cordel. E ele é um patrimônio cultural material. Que legal, né, gente? Então, aí, corrijam de canetinha verde, né? Façam a autocorreção. Vamos voltar a uma leitura, juntamente com o marca-texto de vocês. Que borrou aqui sem querer, desconsiderem, tá? Diversidade cultural, diversidade de saberes. Vamos grifar aqui, no começo, os costumes. Os costumes que são considerados patrimônio imaterial estão relacionados ao modo de ser, de viver e de praticar as atividades do dia a dia, diferentes grupos e comunidades do Brasil. Existem conhecimentos que são transmitidos de geração em geração, como vimos anteriormente. Dessa forma, muitos dos conhecimentos que recebemos dos nossos familiares também foram recebidos por eles de pessoas que viveram antes deles. Por isso, gente, que a gente chama que é passado de geração para geração, né? Os nossos avós ensinaram aos nossos pais, os nossos pais nos ensinaram, nós futuramente iremos ensinar aos nossos filhos, e assim vai. Vocês, né, gente? Eu já estou ensinando aos meus, tá? Então, ó, continua grifando aí. Ó. Já vou para o segundo parágrafo e continua grifando. Por isso, o patrimônio cultural tem muita importância para um povo, para uma comunidade ou para um grupo. Ele está relacionado à história e aos costumes da sociedade. O Brasil é um país muito grande que tem uma grande diversidade de manifestações culturais. Todas elas fazem parte do nosso patrimônio e representam a nossa cultura. Não é verdade? Observem aqui, ó, pode grifar até aqui. Acabamos grifando tudo, não é? Então, vamos passar aqui, para vocês não se perderem. Grifar aqui tudinho, bem direitinho, ó. E aqui, ó, eu tenho uma imagem de diversidade cultural dos grupos sociais. Não é verdade? Legal, né, gente? Bem interessante. Vamos lá para a próxima página. Página 32 de História. Vamos continuar a nossa leitura. Leitura enriquece, né, gente? Vamos continuar a prestar atenção. A roda de capoeira, não precisa grifar agora, tá? Presta só atenção. A roda de capoeira é uma forma de expressão muito antiga, criada no Brasil pelos africanos, que foram trazidos pelos portugueses para serem escravizados. No Brasil, os povos de diferentes regiões do continente africano que falavam diferentes línguas e com culturas diversificadas se encontraram. Das trocas culturais deles surgiu a roda de capoeira, uma forma de luta muito utilizada na resistência à escravidão. Os negros desenvolveram, gente, os negros africanos desenvolveram essa dança, a capoeira, que hoje em dia é uma dança, um jogo, né? Mas antigamente era uma forma que eles achavam de se proteger dos senhores de escravos, né? Das pessoas que maltratavam os escravos. Então, vamos continuar aqui. A roda de capoeira é uma expressão cultural muito singular, pois reúne música, canto, dança e luta, sendo reconhecida no mundo inteiro. Muito bonito, né, gente? Vocês já viram uma roda de capoeira? Muito interessante. O maculelê também é uma expressão que mistura luta e dança, criada por africanos que viviam na Bahia no passado. Os participantes do maculelê dançam em grupo, batendo bastões que seguram nas mãos, diferentemente da roda de capoeira, que é acompanhada pelo som do berimbau. O ritmo do maculelê é direcionado pelos atabaques, que são instrumentos percussivos, ou seja, precisa bater nele para que o som saia, e acompanhado pelo canto. Interessante, né, gente? O berimbau, gente, é um instrumento de corda de origem africana, tradicionalmente da Bahia, tá certo? Olha, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo.
Preste atenção que a tia vai mostrar aqui a vocês, aqui nesse quadrinho. É verdade? Vamos lá interagir? As manifestações culturais como a capoeira e o samba de origem africana sempre foram bem aceitas pela sociedade brasileira. Será, gente? Mesmo na época da escravidão. Hoje, essas manifestações são consideradas patrimônios culturais justamente por isso. Será que é verdade, gente? Não, não é verdade, não é? As manifestações afrodescendentes, elas eram marginalizadas, né? Até meados do século XX. Sofriam muitos preconceitos, né? Por isso que a gente diz que não é verdade, de jeito nenhum. A importância cultural das raízes africanas, né? Elas vieram a ser importantes de um tempo para cá, né? Nunca foram reconhecidas, nunca foram valorizadas, sempre tiveram muito preconceito. Ainda hoje existe esse preconceito, não é? Então vamos lá. Vamos para a curiosidade. Você ficou curioso? Vamos lá ler com a tia? Se quiser conhecer um pouco mais sobre a capoeira, assista ao vídeo produzido pelo IPAM. Aqui embaixo vocês têm, certo? Direcionado para pesquisarem, para procurarem, tá bom? A roda de capoeira, se vocês quiserem assistir, né, um vídeo, e vocês vão se inteirar mais sobre isso. Vamos passando. Vamos finalizar nessa página, tá certo? No slide aqui, ó, a tia viu que tem uma falhazinha, mas era do livro digital mesmo, viu, gente? Então, já que vocês estão com o livro de vocês aí em mãos, e eu tô com o meu aqui, sempre lendo, tá? Vamos prestar atenção no nosso livro, para que a gente possa encerrar a nossa aula de hoje. Prestem atenção. Patrimônio cultural brasileiro. Não precisa grifar. No Brasil, existem muitas festas e manifestações culturais. Uma delas é a festa do Bumba Meu Boi. Já ouviram falar? Que ocorre em vários estados do Nordeste, gente, a nossa região. Olha que legal. O Nordeste e Pernambuco, né, gente? Tem tantas coisas boas para contar na história do Brasil, não é? Vocês ainda vão conhecer muitas outras coisas legais. É por isso que a Laura é apaixonada por história. Vamos voltar lá. Sim, que ocorre em vários estados do Nordeste, do Norte e do Sudeste. O Bumba Meu Boi, praticado nos estados do Maranhão e do Amazonas, são bastante conhecidos em todo o Brasil. A festa do Bumba Meu Boi teve origem em uma história muito antiga, de uma moça que estava com vontade de comer língua de boi. Que estranho, né? Durante a gravidez. O povo diz que as mulheres, quando ficam grávidas, têm desejo de comer as coisas. Olha. Aqui, a mulher teve vontade de comer uma língua de boi. Seu nome era Catarina. Conheça a história dela lendo o texto a seguir. Vamos lá? Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi é resultado da união de elementos das culturas europeia, africana e indígena, com maior ou menor influência de cada uma dessas culturas. A história que envolve a dança é a seguinte. Um rico fazendeiro possui um boi muito bonito, que inclusive sabe dançar. Pai Chico, um trabalhador da fazenda, rouba o boi para satisfazer a sua mulher Catarina, que está grávida e sente uma forte vontade de comer a língua do boi. O fazendeiro manda seus empregados procurarem o boi e, quando o encontram, ele está doente. Os pajés curaram a doença do boi e descobrem a real intenção do pai Chico. O fazendeiro o perdoa e celebra a saúde do boi com uma grande festividade. Interessante, né, gente, essa história? Então, na nossa última atividade de hoje, vamos responder, ó, isso aqui embaixo, essas questões, duas questões, tá? Vamos lá? Quem são os personagens dessa história? Deixa bem eu pensar. Vão pensando aí, enquanto eu vou lendo a segunda pergunta. Dá tempo de vocês responderem a primeira, tá bom? O que acontece no fim da história? O que será que aconteceu no fim dessa história?
ela é bem pequenininha, então dá para a gente responder agora, não é verdade? Vamos voltar lá para a primeira. Quem são os personagens dessa história, crianças? Vocês sabem me dizer? Quem já respondeu, quem já conseguiu responder? Vamos lá. Os personagens são o boi, o trabalhador da fazenda, Pai Chico e a mulher dele, Catarina, o fazendeiro, os empregados do fazendeiro e o pajé. Muito bem, parabéns para quem acertou. Número 2. O que acontece no final da história? Quem sabe dizer o que foi que aconteceu no final da história? Após o boi ser curado pelos pajés, Pai Chico desiste de matar o boi e é perdoado pelos fazendeiros. O fazendeiro promove uma grande festa que se tornou uma grande tradição popular. Aí, gente, foi que se deu, né, a festividade do Bumba Meu Boi. Muito bem, gostaram da explanação de hoje? Então, a tia quer que vocês, corrijam aí bem bonito, um C grande, bem bonito, igual esse que eu vou fazer aqui, para vocês. Com a canetinha verde, olha, um C, bem bonitão. Não ficou muito certinho, não, mas ficou bem legal. Não é verdade? Veja, gente, a diversidade de raças, né? Aqui, como é legal. Negro, índio, europeu, né? Nós temos muitas raças, muitas etnias. É por isso que o Brasil é rico culturalmente, né? Muito rico. Que bom sobre a nossa história. Vamos passar aqui para a gente ir encerrando. Olha, a tia colocou aqui esse vídeo, tá? Ele é diretamente do YouTube e vocês podem clicar nele aqui no meio, onde tem o ícone do play, e vocês vão poder assisti-lo, né? Tá aqui, tudo bem arrumadinho. Clica aqui no play, e vocês vão poder assistir. Ele trabalha a identidade a respeito sobre a diversidade, né? Não só existe diversidade cultural, mas também existe a diversidade social. Cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa é exatamente do jeitinho que Papai do Céu queria que ela fosse, não é verdade? Então, nós temos que amar as pessoas como elas são, nós temos que aprender com os nossos defeitos e com as nossas qualidades, não é verdade? Não é porque o coleguinha usa óculos, ou é porque ele é mais gordinho, ou porque ele é moreninho, que ele vai deixar de ser amado, não é verdade? Não é porque ele é bem magrinho, porque ele é baixinho, ou porque ele é muito alto, não é verdade? Que ele vai deixar de ser amado, não é? Tia Laura é bem gordinha, bem gordinha. Quem é que vai deixar de gostar de tia Laura porque tia Laura é gordinha? Ninguém, não é, gente? Eu tenho certeza disso, viu? Do mesmo jeito que eu amo vocês, cada um do jeitinho que vocês são. Então, a gente também precisa respeitar, não é? A diversidade social, a gente precisa respeitar como os nossos coleguinhas são, aceitá-los, né? Com suas qualidades, com suas diferenças, para que a gente possa viver em um país melhor. Então, assistam esse vídeo e coloquem também lá nos comentários se vocês gostaram dele, tá certo? Olá, pessoal, vejam só. Aqui nós temos a agenda, tá? Tão linda quanto a de vocês, não é verdade? Deixa eu colocar aqui o meu laserzinho para vocês entenderem melhor. Veja. Aqui vocês vão transferir essa agenda que a tia digitou para vocês. Vocês vão passar elas para a agenda de vocês, certo? Não esqueçam de colocar a data, dia 6/5/2020, o dia da semana, que é quarta-feira hoje, não é verdade? Aqui estão os conteúdos que nós demos hoje, tá? E aqui, na atividade da página 34 até a 36, eu vou deixar para que vocês façam, leiam, prestem bem atenção, e na próxima aula de história a gente corrige, tá certo? Vai ficar para vocês e eu quero que todo mundo faça, tá bom? A página 34 até a página 36 de história é uma atividade bem legal, tá bom? A respeito de tudo isso que a gente estudou, né? A gente vai usar o que a gente aprendeu e deixar registrado no nosso livro. Quem tiver dúvida, pode guardar,
deixar direitinho para que na próxima aula a gente registre todas essas dúvidas. Tem muitas perguntas pessoais sobre sua cidade, sobre o seu bairro. Eu creio, certo, que vocês não vão ter dificuldade nenhuma de responder. Peça a ajuda do papai, da mamãe, na página 36, certo? Tem um espaço bem legal para vocês fazerem um desenho, tá bom? Sobre patrimônios históricos e culturais. Então, aproveitem, coloquem em prática, que eu sei que vocês estavam com saudade de fazer as atividades, tá bom? A tia vai visualizar, tá bom? Quem fez a tarefinha, quem não fez, fica tudo na plataforma registrado. Quem só olhou para entrar e não fez a tarefinha, tá bom, gente? Não esqueçam de assistir o vídeo e vamos colocar em prática tudo o que a gente estudou. Desejo a vocês um bom estudo, um abraço bem grande e até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.